Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste novo dia. É sábado, a igreja nos convida a rezar, olhando para a espiritualidade de Maria, a mulher do silêncio, a mulher que acreditou e que se fez não apenas mãe, se fez discípula de Jesus. Por isso, em nenhum momento Jesus a chama de mãe nos evangelhos. As poucas vezes que Jesus se dirige a Maria, sempre a chama de mulher, especialmente no Evangelho de João. E ali manifesta uma mulher que não é apenas mãe, é mais do que mãe, é discípula do Senhor. E assim como Maria, nós somos convidados todos os dias, mas em especial aos sábados, viver uma sintonia bem mais profunda com esta mulher que soube doar a sua vida em função da encarnação do Verbo de Deus. Hoje o evangelho que nos é oferecido é Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que era eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de Jesus, após terem concluído uma etapa da missão, retornam a Jesus. É sempre importante a volta a Deus. É sempre importante retornar a Jesus para reabastecer a fonte, para fortalecer as energias, para revitalizar o espírito de missão. Todo missionário é chamado a sempre retornar a Jesus. Saímos deles e vamos ao encontro das pessoas, mas sempre somos chamados a voltar novamente, pois é somente nele que nós nos reabastecemos e estamos hábeis, prontos para fazer a missão dele acontecer. Chegando até Jesus, ali eles contam tudo o que fizeram, tudo o que ensinaram. Todos os feitos e todos os ensinamentos coincidiam com aquilo que Jesus ensinou. Tanto é fato que o Evangelho não diz que Jesus os reprovou. Se não o manifesta, é porque Jesus tudo aprovou. Aquilo que eles fizeram e aquilo que eles ensinaram. Jesus agora os convida para estar a sós com ele. Por isso os convida: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Mas ali tinha uma multidão muito grande, sedenta, e que não permitia que os discípulos de Jesus tivessem nenhum momento para descansar. Às vezes também, entre nós, as pessoas não têm pena dos missionários. Querem tirar deles até a última, sugar até a última energia.
Isso, infelizmente, é muito comum, porque muitas vezes as pessoas veem os padres, as freiras, os religiosos, como no geral, como se fosse anjo, como se fosse alguém que não tivesse sentimento, que não tivesse família, fosse alguém que não tivesse nenhuma razão de viver para si. Mas muitos acham que nós, enquanto sacerdotes e religiosos, devemos viver somente para eles, somente voltado para eles. Quando o padre marca uma viagem, já se diz, o padre está viajando, está passeando, como se este não tivesse direito a seus momentos de lazeres. Jesus aqui, ele diz, é importante, vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Isso nós não podemos desprezar. O sacerdote que muitas vezes é perseguido, ou é visto como um anjo, como alguém que não tem necessidade nenhuma, que deve viver tudo sempre em função do outro, dos outros. Devemos olhar com carinho os nossos sacerdotes. Infelizmente tem se acompanhado tanto suicídio de sacerdotes. Essa semana aconteceu o último. De tanto sofrer, chegou ao cúmulo do suicídio. Precisamos cuidar melhor dos nossos sacerdotes, pois eles procuram dar o seu melhor. É claro que não são santos e nem são anjos, somos seres humanos que procuramos viver uma prioridade na nossa vida. Mas às vezes, e isto é normal porque somos seres humanos, o pecado sempre nos acompanha também. Jesus, ele então vai com seus discípulos para o lugar deserto, mas chegando lá já estava a multidão. E a multidão quer que eles continuem oferecendo coisas para eles, para ela. E Jesus, como um Deus amável, sente uma compaixão muito profunda. Viu aquela multidão e teve compaixão. E Jesus deixa aquele momento de reflexão, de lazer para depois. E prioriza aquela multidão. É claro que esse é o papel. É claro que Jesus, vendo o sofrimento das pessoas, ele não se contenta em fazer outra coisa, senão primeiro cuidar daquelas pessoas. É claro que essa é a nossa missão. Mas nós precisamos... Jesus, estamos falando de um Deus e não simplesmente de um ser humano. Rezemos neste dia e peçamos à Virgem Maria, a santa, a mulher, a discípula por excelência, que abençoe os nossos sacerdotes, que santifique a missão de todos nós e nos faça cada vez mais disponíveis, atuantes na missão que Jesus nos confiou. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.